Senhor Deus tinha colocado uma mensagem no coração sobre reconciliação. Já tinha até antes trago essa mensagem aqui na igreja também. Porque a reconciliação, querido, ela se deu. O ministério da reconciliação, que é nosso, é meu, é seu, amém? É um direito nosso, aleluia. Ele se deu simplesmente por causa de Cristo Jesus. É verdade, se não fosse Cristo, não havia reconciliação. É verdade. Na verdade, se não fosse Cristo, ai de nós, não haveria nada. Porque a palavra de Deus fala que Deus, olhando do céu para a terra, não viu nem um justo sequer. E era preciso de um justo. Era preciso que um justo viesse, né, para estar o quê? Se oferecendo em nosso lugar. E é por isso que nós sabemos que o Senhor nos ama. Porque Ele foi à cruz em nosso lugar. No meu e no seu. Não é demagogia não, tá? A cruz era para nós. É verdade. Mas Deus sabia que nós não suportaríamos. Mas Cristo suportou em nosso lugar, em meu lugar, em seu lugar. Por isso que Ele é único, exclusivo. Não existe outro Deus além dele. Não existe, nunca houve e jamais haverá. Jesus Cristo, o Filho de Deus, que Ele é o único. Nós vamos nessa noite falar um pouco sobre isso novamente. O único intermediador ou mediador entre Deus e o homem. Glória a Deus. Reconciliação, irmãos. Nós estamos no ano da reconciliação. Ah, mas pastor, reconciliação, irmãos, reconciliação é a todo momento e a todo instante. É verdade. Reconciliação é a todo momento que nós estamos precisando de reconciliar. Sabe por quê, irmão? Porque nós somos pecadores, somos fracos, somos frágeis, somos falhos. Mas Deus, Ele é perfeito, Ele é maravilhoso, Ele é grande, Ele é lindo, Ele é grande em amor, Ele é grande em bondade, Ele é grande em misericórdia. E ai de nós se não fosse esse amor tão grande do Senhor para as nossas vidas. Eu quero convidar os irmãos a colocar sobre os pés. Abra comigo a palavra do Senhor. Em 2 Timóteo, aliás, 1 Timóteo capítulo 2, eu vou estar lendo 2 versículos. 1 Timóteo capítulo 2, quero estar lendo 2 versículos com os irmãos, o versículo 5 e o versículo 6. Aleluia, Jesus. Graças te damos, Pai. O Senhor é maravilhoso. Glória a Deus. Aleluia, Pai. Tu és tremendo, Deus, tu és santo. Aleluia. O Senhor nos ama, Pai. O Senhor nos ama, Deus. Que maravilha. Aleluias. O ano da reconciliação. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5 e versículo 6. Amém, igreja? Amém. Aleluias. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Pai, nós estamos novamente orando ao Senhor mais uma vez nesta hora, agradecidos, meu Pai, por tudo que já foi feito nessa noite. Agradecido, meu Pai querido, pelo período de louvor, pelo período, Deus, de oferta, de dízimo, ó Deus, pelo período de oportunidade, aonde o Senhor já tem ministrado aos nossos corações de uma forma maravilhosa. Nós somos gratos ao Senhor pelo teu imenso amor para conosco, ó Pai querido, e nunca, jamais, meu Pai, nós vamos saber o preço que foi pago, mas sabemos que esse preço, ele existe, o Senhor pagou, porque o Senhor se deu por preço de redenção em nosso lugar. Meu Deus, nós lemos a tua palavra, ele será ministrada agora. Deus, toma minha vida como instrumento
que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Irmãos, como nós fazemos todas as noites, não será diferente hoje. Louve a Deus com suas palmas pela palavra. A palavra que foi lida, que será ministrada. Pode assentar nos seus lugares. Irmãos, que coisa maravilhosa é esse nosso Jesus, né? Como a minha irmã Tereza, ela cantou, meu Jesus maravilhoso, nossa inspiração a prosseguir. Irmão, Jesus, ele é a nossa inspiração, aleluia, a prosseguirmos a nossa caminhada. Eu sei que às vezes, né, é comum nós nos decepcionarmos no nosso dia a dia, até mesmo no nosso trabalho, na nossa casa também não é diferente. Nós nos decepcionamos porque nós falhamos, querido. Nós falhamos como homem, falhamos como pai, falhamos como amigo, falhamos como irmão, né? Falhamos como avô, como neto, como filho. Nós falhamos porque nós somos falhos. É da nossa natureza errar, pastor. Sim, é da nossa natureza errar. É da nossa natureza falhar. É da nossa natureza, às vezes, entristecermos uns aos outros. Mas nós temos um Deus, aleluia, tão maravilhoso, a nossa inspiração a prosseguirmos, que Ele nunca falhou e jamais falhará. Ele não falha, querido. Tudo que Deus faz é perfeito, tudo que Deus faz é programado, tudo que Deus faz Ele já faz sabendo o que vai acontecer lá no final. Ele chama a existência as coisas que não existem. Antes que houvesse dia, Ele já existia. A Bíblia fala em Romanos capítulo 3 que todos nós caímos, que todos nós pecamos. A Bíblia fala que todos pecaram e destituídos estão na glória. Todos, quando
Não existe família sem Deus. Não existe prosperidade sem Deus. Não existe cura sem Deus. Não existe satisfação sem Deus. Ou seja, sem Deus a vida não tem sentido, irmãos. Sem Deus, você fica assim, como você vai? Não sei. É verdade. Estou sem sentido, estou sem rumo, estou sem direção. Quem nos dá direção é Cristo. Porque todos nós estávamos, o que é perdido, irmãos? Você está sem direção. Todos nós estávamos perdidos, todos nós estávamos mortos dos nossos delitos, dos nossos pecados, mas Ele nos deu a vida novamente, aleluia. Uma necessidade, o primeiro homem, né, o patriarca Jó, ele mostrou essa necessidade que nós tínhamos de ter alguém para intermediar a nossa situação diante de Deus. Ele fala assim: promete-me agora que você vai me dar um fiador para contigo. Promete-me agora que você vai me dar um fiador, que alguém vai se colocar entre meio nessa situação, para intermediar nessa situação. Irmãos, Jesus é tudo de bom que nós temos das nossas vidas em Cristo Jesus. O único mediador que se colocou no meio de uma situação, querido, aleluia, que só Ele, olha só, irmãos, Ele se ofereceu, Ele se deu, irmãos. Não foi porque alguém, Deus falou assim, Jesus agora, não, foi de iniciativa própria. O amor do Senhor é tão grande para conosco que Ele se entregou em nosso lugar. Quando nós vamos parafrasear, a gente entende bem isso. Quando Jesus fala que ninguém tirava a vida dele, você não precisa, eu vou entregar, eu vou lá. João escreve e falou assim, eu vou lá, eu vou entregar de vontade própria. Eu vou me esvaziar, eu vou doar, porque, irmão, no preço de redenção, Ele se ofereceu em preço de redenção, porque o preço tinha que ser pago, porque todos nós estávamos com uma dívida grande com o nosso Deus, e de nós mesmos impagável. É verdade. Jamais nós tínhamos como pagar. Você sabe como que é triste você saber que tem uma dívida que você não consegue pagar? Uma dívida que nós vamos saber. Na ceia que passou agora, eu nunca tenho ido, eu fiquei até triste no final. Eu nunca saberia o preço. Irmãos, a gente não sabe o preço, mas ele existe. Porque o Senhor Deus, Ele se deu em preço de redenção. Ele se ofereceu em preço de redenção. O preço existia, mas nós não tínhamos como pagar. Mas o amor de Deus é tão grande que Ele veio e pagou em nosso lugar. A Bíblia fala que Ele veio e pagou a nossa dívida, riscou a cedra que era contra nós. Todos nós tínhamos uma dívida com Deus, irmãos, por causa do pecado. Jesus morreu por causa que quem matou Jesus, na verdade, Ele se entregou, mas foi o nosso pecado que matou Jesus. É verdade. A cruz, irmãos, era para mim e para você. Pensa nisso a todo momento, a todo instante. Mas Deus sabia que nós não suportaríamos. Mas Deus sabia que nós éramos incapazes, que o sofrimento nós não conseguiríamos passar por ele, mas Cristo passou em nosso lugar. Amém. Cristo se doou em nosso lugar, se entregou em nosso lugar, para se colocar entre meio da situação e fazer as pazes novamente. Aleluia. Fazer as pazes entre nós e Deus, porque nós sabemos que quando nós vamos chegar perto de Deus, só através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Só através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Somente Ele é capaz de nos unir a Deus novamente através do seu sacrifício. Que foi o preço que foi pago. Amém, igreja? Foi o sacrifício de Cristo Jesus. Então, querido, existem as exigências, presta atenção, tá, irmãos, da justiça. Sabe por quê? Porque o preço foi pago. E em lugar de nós sermos cobrados, veio o perdão nas nossas vidas. Aleluia. Você já viu aquele negócio que fala assim, não precisa pagar, não está perdoado? Às vezes é algo que a gente até consegue pagar, mas de bom coração ele fala assim, não precisa pagar, não, senhor, está perdoado. Então olha o que Deus fez com nós. Como nós não tínhamos condições, no nosso caso nós não tínhamos condições. É diferente. No nosso caso, jamais nós tínhamos como pagar. E como não tinha como pagar, o que Deus faz? Para toda a humanidade que recebe Jesus como Salvador, está perdoado. Perdão para você, não tem dívida mais, a dívida foi paga.
foi cancelada, foi riscada. O que existe agora é uma dívida nossa com Deus de gratidão, tá, irmãos? Teve uns cultos desses para trás, que eu não lembro qual, que o Senhor Deus me deu uma mensagem que eu trouxe aqui na igreja. Essa mensagem, tem pouco tempo que eu preguei ela. Os irmãos vão lembrar. Ela chamava o tema Atraídos e Moldados pela Graça. Quem lembra? Deixa eu ver. Quem lembra, irmãos? Não lembra? Tem pouco tempo que eu preguei ela aqui. Lembra não, pastor? Você fala assim, você repetiu a mensagem, você repetiu. Atraídos e moldados pela graça. Os irmãos não lembram. Tem pouco tempo aqui, irmãos, que eu trouxe essa mensagem. Lembra, irmãos? Obrigado, irmãos. Porque eu ia pregar lá em Araçás, na quinta-feira que Daiane foi no meu lugar, e eu não tenho nada anotado, irmãos, mas eu lembro que há 11 anos atrás, eu preguei lá no avivamento da palavra. Antes de mim teve, não sei se foi 4 ou 5 pregadores, que eu lembro todos os temas e todas as mensagens sem ter anotado. Há 11 anos atrás, antes de a gente vir para Capim Branco, você lembra, pastora, que a gente estava cooperando lá? Presta atenção, o avivamento da palavra há 11 anos atrás. Por que eu falei isso, pastor? Porque eu quero que os irmãos tenham que a sua mente fértil. Os irmãos, deixam Deus trabalhar na mente dos irmãos. Na segunda-feira do avivamento da palavra, 11 anos atrás, era sobre a lei do Senhor é perfeita, era o tema do avivamento. Na segunda-feira, Yara pregou sobre a divisão das leis. Na segunda-feira, 11 anos atrás. Na terça-feira, Silvinha pregou quando Josué estava triste e Deus trouxe a palavra para ele assim como eu fui com Moisés, serei contigo, que Deus é conosco. Na quarta-feira, o irmão Luiz, ele pregou sobre os 2 maiores mandamentos, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Estou falando os temas das mensagens, tem as mensagens todas gravadas na cabeça e no coração. Amigo. E na quinta-feira, Edmilson pregou que o livro da lei foi achado por Ilquias e foi pregado na casa do Senhor. E na sexta-feira, eu preguei sobre quem é a palavra, que é Cristo Jesus nosso Senhor. Isso há 11 anos atrás, sem ter nada anotado, irmãos. Nada anotado. É interesse pelas coisas de Deus, irmãos. É ter isso gravado no nosso íntimo, no nosso coração. E agora, tem poucos dias que eu preguei, atraídos e moldados pela graça. Por quê, irmãos? O fato de Cristo ter feito isso em nosso lugar, a graça que nos alcançou, ela nos leva a viver uma vida de obediência, ao contrário do que as pessoas têm ensinado aí. Porque é graça, eu posso viver de qualquer maneira. Não é graça. Como que eu identifico que eu fui alcançado pela graça? Quando os meus desejos, eles se afloram para viver uma vida de obediência e não uma vida de qualquer maneira. Viver de qualquer maneira não é graça. Viver de qualquer maneira está fazendo graça. Viver de qualquer maneira não foi alcançado e não está sendo moldado, porque o constrangimento que a graça traz nas nossas vidas é nos fazer a viver uma vida de obediência e não andar de qualquer maneira. Porque tem gente andando de qualquer maneira, querendo servir a Deus de qualquer maneira e falando que foi alcançado pela graça. Não foi, não. O efeito da graça é o contrário. O efeito da graça nos leva a viver uma vida de temor. O efeito da graça nos leva a viver uma vida de renúncia. O efeito da graça nos leva a viver uma vida de obediência, porque nós entendemos a grandeza de que Cristo fez por nós e em nosso lugar. Então tem gente vivendo, mentindo, prostituindo, adulterando, roubando, enganando e falando que está vivendo a graça. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. Irmãos, existe, sabe, para nós que recebemos a graça e a Cristo como Salvador das nossas vidas, existe regra, existe norma. Tem gente andando de qualquer maneira e falando que está servindo a Deus, querido. É verdade. Lá em Gálatas capítulo 6, versículo, vamos abrir lá, irmãos? Vai dar tempo, tá cedo, vamos abrir lá para os irmãos verem. Gálatas capítulo 6, vamos estar lendo com os irmãos. Quem está feliz com Jesus diz amém? Amém. Quem está feliz com Jesus diz glória a Deus? Amém. Coloca a mão no ombro desse irmão que está do seu lado com carinho e fala para ele assim: a graça que nos alcançou nos leva a viver uma vida
circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas o ser nova criatura. E a todos quanto andarem conforme esta regra, faça misericórdia sobre eles e sobre Israel de Deus. Então vamos lá. E a todos quantos andarem segundo esta regra. O que é regra, irmãos? Norma. Amém. O que é norma, irmãos? É um padrão definido. Quando uma empresa fala assim, você infringiu as normas, você é penalizado. Você desobedeceu as normas que a empresa criou. Você sabia que você não poderia fazer isso, agora você vai ser penalizado. É verdade. Porque você está andando de qualquer maneira dentro da empresa, não está usando os EPIs, está falando com grosseria com o chefe, não está cuidando dos equipamentos direito, ou seja, vai ser corrigido porque infringiu norma na empresa. O que é mais, irmãos? A empresa que é Deus que criou todas as coisas, ou é o nosso Deus que criou norma para nós seguirmos? O que é mais? Quem é mais? Deus. Se dentro da empresa, querido, dentro da nossa casa tem normas, dentro da nossa casa tem regra. Quando os meus filhos ainda estavam dentro de casa, né, Gabriel? Ia sair, eu falava assim, vai sair, vai. Tem hora de sair e hora de chegar, tá? Se passar da hora, se tiver, você fica, que não entra aqui depois dessas horas, não. Estou mentindo, Gabriel? Que existe norma dentro da nossa casa, não é de qualquer maneira. Existe regra. Você pode até ir, mas deu horário, você volta. Senão, a porta não vai abrir, não. Aonde você está, você fica. Porque eu tenho horário para chegar dentro de casa. Entendeu, irmão? Na firma, você tem horário de chegar. Você marca depois do horário, você vai ser chamado a atenção porque você está marcando serviço depois do horário. Porque você está chegando tarde para marcar cartão. Por que para Deus o povo pensa que pode viver de qualquer maneira? Por que para Deus o povo pensa que pode chegar a qualquer hora? Pensa que pode vestir qualquer roupa. Sendo que Deus é mais importante que tudo. A firma que nós trabalhamos nela lá, foi Deus que criou, tá, irmãos? A porta que você está abrindo lá, foi Deus que abriu para você. Você pode se formar, você pode ter o maior QI, você pode ter um currículo desse tamanho daqui até no chão, mas se Deus não abrir a porta, você vai ter só um grande currículo de desempregado. Porque a Bíblia fala que é Ele que abre a porta, e é Ele que fecha a porta. A Bíblia fala que é Ele que enriquece, é Ele que empobrece. A Bíblia fala que é Ele que dá saúde, é Ele que tira, é Ele que dá a vida, é Ele que tira a vida. Sexta-feira eu preguei aqui, e se nós formos fiel ao Senhor, atentamente ouvir a Deus os mandamentos seus, todas as bênçãos virão sobre as nossas vidas e nos alcançarão. Porque Ele prometeu que abençoaria o nosso pão, e que abençoaria a nossa água, e que abençoaria a nossa casa, que a nossa casa seria bendita entre todas as famílias da terra, no momento que nós formos obedientes a Ele, por amor, porque existe regra, existe norma. Povo é que pensa que Deus é bobo e que pode andar de qualquer maneira e fala que está servindo a Deus. Povo é quem pensa que está servindo. Nossa, eu amo a Deus, mas o nosso amor a Deus é demonstrado através de uma vida de obediência e não de falar. Porque falar tem que pagar e fala. Falando nisso, o bichinho sumiu, né, Deus? Me está triste, pareceu não? Vai aparecer. Deus é maravilhoso. Então, irmãos, povo é quem pensa, Júlio, que pode ser de qualquer maneira. Existe o quê? Norma. E a todos que andam segundo esta regra, paz sobre eles. Ah, então peraí. Paz sobre quem? Sobre os que andam segundo a regra. E sobre os que não andam segundo a regra? Não tem paz não, tá, irmãos? É por isso que você não entende as confusões. É por isso que você não entende as discussões. Porque não existe paz. A paz é sobre quem anda segundo a regra. Segundo norma. Porque está um auê, está um alvoroço aí na terra, está um engano, está uma mentira, está um evangelho que vale tudo, está um evangelho de a teoria da prosperidade, é esse aqui, tudo antibíblico, não tem nada a ver com as coisas de Deus. Com as coisas de Deus é o que, irmãos? Se tiver o que comer, o que vestir, com isso estejais contentes. A oração que Jesus nos ensinou: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai. Não é nem amanhã.
da graça. E viver em obediência e amor pelo amor do Senhor é recíproco, né? Ele nos amou primeiro. Para que nós o quê? Viéssemos o quê? Amá-lo também. Honrá-lo, servi-lo. Irmãos, existe coisa melhor do que servir a Deus, irmãos? Existe coisa mais grandiosa do que viver na dependência de Deus, irmãos? Quem de João escreveu o que Jesus falou? Aquele que me ama é aquele que guarda os meus mandamentos, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei, e nós viremos e nos manifestaremos a Ele, e aquele que me servir, o meu Pai o honrará. Não tem nada melhor do que ser honrado por Deus, querido. Quando nós somos honrados por Deus, é bom você ganhar um tapinha nas costas? É sim, não, maravilha, Deus abençoe, coisa linda, parabéns, foi lindo. Como os irmãos fizeram aquele culto maravilhoso na semana passada, eu queria dar um tapinha no ombro, né? Sinta-se abraçado, um tapinha no ombro dos irmãos, mas a Bíblia fala que quando Deus honra, verdadeiramente o ser humano é honrado. Não existe maior honraria do que viver sob os cuidados desse Deus maravilhoso. Quem está vivendo sob os cuidados desse Deus? Quem entende agora que foi alcançado pela graça? Deixa eu ver. Foi alcançado pela graça. Está vivendo segundo a graça. Então a graça, ela nos leva a viver uma vida de obediência e não de qualquer maneira. Esses que falam, estou vivendo de qualquer maneira, Deus já morreu, já acabou, Jesus, não é graça. Graça é aquele que fala assim, eu temo a Deus e procuro viver para agradar a Ele todos os dias, todo momento e todo instante da minha vida. Amém, igreja? Então Jesus Cristo, Ele é o único mediador, não existe outro, só Ele. Existem muitas teorias mentirosas aí que não precisa nem de eu entrar em detalhe com os irmãos. E às vezes já quer que todos os caminhos levam a Deus, que a outra também furada. E Jesus Cristo, Ele é o único, exclusivo. A Bíblia é clara e taxativa em dizer que Jesus Cristo, Ele é exclusivo, porque Ele é o único Senhor, único Salvador, único mediador, único caminho, único Filho, único Redentor. Somente Ele. Louva Ele com suas palmas, amém? Sobre o seu coração, feche os seus olhos por alguns instantes. Daqui a pouco eu vou cantar parabéns para a irmã Lúcia, tá? Você fica no jeito aí, tá? Eu quero te fazer uma pergunta mais uma vez. Você tem certeza que você está vivendo pela graça? Que você foi alcançado pela graça? Você está vivendo para que haja paz sobre a sua vida, segundo as normas, segundo as regras que o Senhor Deus nos ensina? Responda só para você mesmo. Mas eu quero que você faça comigo nesta hora a oração. Abra tua boca e fala assim, Deus, que o teu Espírito vai vir trabalhar na minha vida, para que eu